Olá, seja bem-vindo ao CTM, o curso teológico ministerial da Primeira Igreja Batista em Araras. Se você tem nos acompanhado, tem assistido os nossos vídeos, mas ainda não é inscrito no canal da igreja, faça isso. Se inscreva no nosso canal, ative ali o sininho para que você receba as notificações de novos vídeos, tá bom? Hoje é a nossa terceira aula sobre soteriologia, a doutrina da salvação, e nós continuaremos a falar sobre o processo da salvação. Na semana passada, na nossa última aula, nós apresentamos o processo como um todo, e lidamos individualmente com duas etapas ou dois eventos desse processo, que foram a eleição e a predestinação e o chamado, essas duas etapas. Nós vimos, então, que Deus predestinou e elegeu aqueles a quem Ele quis salvar e fez isso antes da fundação do mundo. Fez isso graciosamente, não por nenhum mérito do indivíduo, nem mesmo por ter visto previamente ou ter enxergado a fé daqueles que viriam a crer. Não, nós vimos que Ele assim fez porque quis. Deus quis assim. Simplesmente Ele decidiu nos amar de antemão. Depois nós falamos então do chamado. Todos os que foram eleitos antes da fundação do mundo, inevitavelmente serão chamados e atenderão a esse chamado. No tempo do Senhor, aqueles a quem Ele escolheu serão chamados por meio da pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho de Jesus revelará os eleitos do Senhor. Eu quero rever com vocês aqui o processo inteiro, do 1 ao 8, essas etapas aí. Então, eleição, predestinação, depois o chamado, em terceiro a regeneração, depois a justificação, adoção, santificação, perseverança e glorificação. E eu quero ler mais uma vez com você o conceito desse processo. Condições e eventos pelos quais cada pessoa deve passar para que seja salva. Esse processo se repete invariavelmente na vida de todo crente. Ok, eleição e chamado. Agora, a questão é, por que o eleito atende ao chamado? Ou o que acontece nesse indivíduo para que ele consiga atender a esse chamado? É aqui que entra a regeneração. Como nós explicamos nas nossas aulas de hamartiologia, a doutrina do pecado, o homem está morto em delitos e pecados. Ele está sob o domínio da carne e o domínio de Satanás, como diz Efésios 2. Então, todos os que nascem nesse mundo são filhos ou filhas de Adão. Herdam de Adão a natureza pecaminosa. Portanto, todas as pessoas já entram nesse mundo como escravas do pecado. A vontade do homem, o homem sem Deus, a vontade do homem sem Deus não tem nenhuma inclinação, não tem nenhum desejo em fazer o que é certo, de escolher o que é bom. E obviamente também ele não consegue entender as coisas de Deus e também não pode se converter a Jesus Cristo por conta própria nessa situação. Contudo, Deus graciosamente nos deu vida juntamente com Cristo, como diz Efésios 2. Essa é a forma de Paulo dizer que Deus regenerou aqueles a quem Ele escolheu. Ele soprou vida onde não havia vida. Esse é o novo nascimento e é a regeneração da qual vamos falar hoje.
A regeneração ou o nascer de novo é um nascimento sobrenatural. Em nada depende de nós. Assim como nós não fizemos nada para nascermos fisicamente, isso simplesmente acontece conosco, nós nascemos. Assim também nós não podemos fazer nada para causar o nosso renascimento espiritual. Então, aquele que entende ou atende o chamado de Deus por meio da pregação do Evangelho, só faz isso, primeiro porque foi eleito antes da fundação do mundo, e depois porque recebeu vida, porque foi regenerado em seu estado de morto espiritual. Ele não teria como responder ao chamado de Deus, porque obviamente estava morto. Então nós dissemos na semana passada, ao explicar o chamado, que nos parece que são etapas, são eventos desse processo que acontecem simultaneamente, o chamado e a regeneração. Nós olhamos juntos aqui para o relato da conversão de Lídia, que diz que enquanto ela ouvia a pregação de Paulo, o Senhor lhe abriu o coração. Para quê? Para que atendesse às coisas que Paulo falava, ou para que pudesse compreender as coisas que Paulo falava e ensinava. Então, naquele momento, estava acontecendo o chamado de Lídia, mas também estava acontecendo a regeneração. O coração de pedra estava sendo trocado por um coração de carne. O trecho da confissão de fé batista também coloca como um ato simultâneo. Eu quero trazer o mesmo trecho que vimos na semana passada para relembrarmos aqui como a confissão de fé batista trata isso. E diz assim: aqueles a quem Deus predestinou para a vida, a Ele apraz, em seu tempo determinado e aceitável, chamar eficazmente. Então, entra aqui a questão do chamado. Chama de que forma? Por sua palavra e espírito, do seu estado natural de pecado e morte, no qual eles estão por natureza, para a graça e a salvação por Jesus Cristo. Como ele faz isso? Isto ele faz iluminando suas mentes de maneira espiritual e salvífica, para que entendam as coisas de Deus. Percebe que foi exatamente o que aconteceu com Lídia. Tirando-lhes o coração de pedra e dando-lhes um coração de carne, renovando as suas vontades e por sua onipotência, predispondo-os para o bem e atraindo-os irresistivelmente para Jesus Cristo. No entanto, eles vêm a Cristo muito livremente, sendo para isso dispostos pela sua graça. Então, o capítulo 10, parágrafo 1 da Confissão de Fé Batista de 1689, nós percebemos que ela trata a regeneração e o chamado como um ato ali praticamente simultâneo da parte de Deus em direção ou em favor do pecador. Um relato bíblico muito claro sobre o que é a regeneração é o encontro de Jesus com Nicodemos. Olha o que é que diz João, capítulo 3, versos 1 a 6. Diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito.
O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Por que é que o homem precisa da regeneração para ser salvo? Porque conforme Jesus explicou a Nicodemos, enquanto o homem permanece na carne, enquanto ele permanece pecador em seu estado natural, da forma como nasceu, ele não é capaz de entrar no reino de Deus, ele não é capaz sequer de entender o reino de Deus. Sem a regeneração, não existem atividades espirituais no indivíduo. Sabe a máquina que marca os batimentos cardíacos que nós vemos nos hospitais? Se existisse uma máquina assim, para medir a vida espiritual de alguém que não tenha nascido de novo, nós veríamos ali um traço contínuo, nos mostrando que não existe atividade, não existe vida ali, espiritualmente falando. Então, quem não nasceu do alto, não pode compreender o reino de Deus, o reino da salvação, não pode entrar nele pela fé em Jesus Cristo, porque ele não é capaz de responder com fé, entende? Ele está morto. Olha o que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, 1 Coríntios 2:14. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então, parecido com o que Jesus falou a Nicodemos, com relação ao novo nascimento. Quem não é do Espírito, ou quem não tem o Espírito, não entende as coisas do Espírito, não aceita, para ele é loucura, ele não é capaz de entender. Elas são discernidas espiritualmente. Quem está morto espiritualmente não tem como fazer isso. Então a regeneração é obra da graça de Deus. Ele é quem sopra a vida, ele dá ao homem um novo nascimento para que possa compreender, para que possa atender ao chamado e crer no Evangelho. De maneira simplificada, como é que se dá a salvação de alguém? Por meio da fé. É a fé em Jesus Cristo. Somente pela fé. Basta crer. É isso que pregamos, é isso que falamos. E está certo. Mas só crê para a salvação aqueles que foram eleitos, regenerados e chamados eficazmente. Talvez você me pergunte assim, Danilo, eu creio em Jesus, eu creio em Jesus como meu único e suficiente Salvador, Ele é o Senhor da minha vida, eu o amo com todas as minhas forças, mas eu fiquei agora com dúvida, como é que eu sei que eu sou eleito? A resposta para você é a seguinte: se você chegou à fé, se você hoje crê da maneira que você diz que crê, é porque você é eleito. Se você hoje crê em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, é porque Deus já tem executado em você, ao longo dos anos e desde a fundação do mundo, desde a fundação de todas as coisas, Ele está executando em você um plano de salvação, te elegendo, chamando, regenerando. Por isso você chegou à fé. Então, por que nós dizemos que é difícil saber o que é que vem primeiro? Se é o chamado ou se é a regeneração? Primeiro nós vimos o exemplo de Lídia, onde nos parece que acontece tudo ao mesmo tempo ali. E agora olha o que é que diz 1 Pedro, capítulo 1, verso 23. Pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível,
mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Qual é o meio que Deus usa para trazer ao indivíduo essa regeneração? O meio é o Evangelho, a pregação dele. Os crentes foram regenerados não de semente corruptível, mas incorruptível, mediante a palavra de Deus, como ele diz, a qual vive e é permanente. Então é difícil dizer o que vem primeiro, porque tanto o chamado como a regeneração são ações soberanas de Deus que têm por meio o Evangelho. Então as duas são por meio do Evangelho. O que é certo dizer é que a regeneração, ela precede, ela é antes da fé. Aí sim fica mais claro, fica mais fácil. O indivíduo é salvo quando ele professa a fé. Mas, como nós dissemos, ele só faz isso porque Deus já trabalhou no seu coração, já trabalhou no seu interior, já lhe deu a fé. Mais para frente a gente vai falar sobre isso, da fé como dom de Deus. E aí depois disso tudo é que acontece o evento visível. Depois que Deus já trabalhou no seu coração, já o regenerou, aí sim é que nós vemos o indivíduo professando a fé em Jesus. Isso nós enxergamos, mas algo dentro dele já aconteceu. E existem ainda algumas coisas que nós vamos discutir aqui sobre regeneração. Eu acredito que a gente ainda vai lidar mais para frente aí com essa questão do regenerado, como isso se dá. Eu quero trazer outros textos aqui, para falarmos disso. Mas para o propósito dessa aula, que é explicar a importância da regeneração dentro do processo da salvação, acho que já deu para ficar claro. Então nós vimos eleição, predestinação, chamado e regeneração. Eu quero agora relembrar a linha do tempo que nós vimos na semana passada. Está aí, antes da fundação do mundo, a eleição. Depois ali no ato da conversão, chamado, regeneração, justificação, adoção. Após a conversão, santificação, perseverança. E na eternidade, a glorificação. Então veja aí que existe um pacote de eventos acontecendo no momento da conversão. Os dois mais difíceis de separar cronologicamente, como nós dissemos, são o chamado e a regeneração, mas os outros dois aí ficam mais claros, ficam mais evidentes, que vêm logo em seguida, mas também de maneira imediata. Acontece de uma vez, diferente da santificação, da perseverança, que veremos em aulas seguintes. A justificação e a adoção, elas acontecem após o indivíduo professar a fé verdadeira e salvífica em Jesus. O chamado e regeneração, eles precedem a fé e tem como meio o Evangelho. Então, a eleição, o chamado e a regeneração precedem a fé. Agora, a justificação e a adoção são posteriores à fé e tem como meio a própria fé. Olha o que é que diz a Confissão Batista no capítulo 11, o parágrafo 1. Diz assim: aqueles a quem Deus chama eficazmente, Ele também livremente justifica, não por meio da infusão de justiça neles,
mas por perdoar os seus pecados e por considerar e aceitar as suas pessoas como justos, não por qualquer coisa neles operada ou por eles feita, mas somente por causa de Cristo, não lhes imputando como sua justiça a própria fé, ou o ato de crer, ou qualquer outra obediência evangélica, mas pela imputação da obediência ativa de Cristo a toda a lei, e obediência passiva em sua morte, por sua completa e única justiça pela fé. Fé esta que eles não têm de si mesmos, pois ela é um dom de Deus. Então, falando sobre justificação, a justificação pela fé. Isso é uma doutrina fundamental na fé cristã. Essa doutrina esteve no centro da reforma protestante, foi a principal pauta de Lutero nas suas 95 teses. O justo viverá pela fé. Imputação é a palavra-chave para entendermos a justificação em Cristo, a justificação por meio da fé. Nós recebemos essa justificação, ela é colocada em nós e sobre nós, uma justiça que não nos pertence, ela é de Cristo. A justiça de Cristo é aplicada em nós e sobre nós por meio da fé. A justificação, então, é um ato jurídico da parte de Deus, onde Ele declara como justo o injusto, por causa dos méritos de Cristo. Isso significa que, pela sua graça, mediante a fé em Jesus, Deus decreta inocente aquele que pelos seus próprios atos é culpado. Então é nesse momento que o indivíduo tem os seus pecados perdoados. Toda a condenação que o pecado trazia sobre ele já não existe mais a partir da justificação. É o ponto, do processo da salvação em que Deus declara que uma pessoa está em um estado de redenção. Ela foi redimida. É nesse momento da justificação. No Novo Testamento, o termo grego utilizado para expressar o ato de justificar significa vindicar ou inocentar, declarar e tratar como justo. E esse verbo ele ocorre pelo menos 39 vezes no Novo Testamento e 29 delas nas cartas de Paulo. E eu quero ver alguns desses versos com você. Olha o que diz Atos, aqui não Paulo, mas Lucas. Atos 13, 39. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Então a justificação, claramente aqui, não pela lei, não pelo cumprimento de leis, mas pela fé é que a justificação vem. Depois Romanos, capítulo 4, verso 25, ele foi entregue à morte por nossos pecados, ressuscitado para a nossa justificação. Romanos 5:1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 8:33, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Percebe aqui aspectos do processo. Quem fará acusação contra os escolhidos? Os escolhidos, que foram chamados e regenerados, Deus os justifica.
E aí talvez o principal texto sobre a justificação pela fé, pelo menos o texto que Paulo afirma mais vezes isso, que é Romanos 3, do 21 ao 30, que diz assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Percebe como ele repete várias vezes? Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriores cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Muito bom. Então esse trecho de Romanos 3, aqui fica muito claro, né? Paulo afirma e reafirma essa justificação que vem pela fé. Ele diz: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Então é posterior à fé. Ele diz depois, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Depois ele vai dizer: Deus ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Depois ele diz: demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé. Depois ele vai dizer: pois sustentamos que o homem é justificado pela fé. E por último ele diz: existe um só Deus que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Mais claro do que isso é impossível, não é? A justificação vem pela fé em Jesus. O perdão dos pecados é por meio da fé. E nesse processo, o qual estamos estudando, acontece depois, obviamente, da eleição, do chamado, da regeneração, e acontece depois da fé, depois que o indivíduo professa a fé em Jesus. Então Deus soberanamente elege, por meio do Evangelho Ele chama e regenera, e agora o indivíduo vivo espiritualmente atende o chamado, professa a fé e é justificado. Tem os seus pecados perdoados, é tratado como justo diante de Deus pelos méritos de Cristo Jesus. Então nós chegamos na metade desse processo, vimos os 4 primeiros, restam outros 4,
que nós falaremos a partir da próxima aula. Por hoje é isso. Reforço mais uma vez. Se você tiver dúvidas, pode colocar aí no campo dos comentários. Nós vamos tentar responder aqui durante as aulas. E que Deus abençoe a sua vida. Se você puder e quiser, compartilhe o nosso conteúdo com outras pessoas. Na próxima semana, a gente continua aqui com esse processo da salvação, explicando mais 2 etapas, mais 2 eventos desse processo aí. Tá bom? Fique com Deus, um grande abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.